Então, olha só, pessoal, a ideia aqui é continuar o nosso conteúdo envolvendo a competência 4. Eu vou ver se eu divido esse conteúdo 4 em duas partes, tá? Uma delas em divisão em partes proporcionais e uma em porcentagem. Então, vamos lá. Primeiro passo, na verdade, aqui, né? Cara do céu, por que ela começou a gritar agora? Por que, cara? Ela grita com o cachorro, cara. Por que, cara? Divisão em partes proporcionais. Nós temos dois tipos de divisão em partes proporcionais, tá? O primeiro tipo, que é a divisão em partes diretamente proporcionais. Como eu estou fazendo essa divisão em partes diretamente proporcionais, a ideia que me passa aqui, só para vocês saberem aqui, é quem tem mais recebe mais, quem tem menos recebe menos. Isso significa dividir o que eu tenho em partes diretamente proporcionais. Como é direto, quem tem mais recebe mais, quem tem menos recebe menos daquilo que eu pretendo dividir. Então, por exemplo, assim, só para vocês terem uma ideia, eu quero distribuir um certo valor N em partes diretamente proporcionais a x e y. Aqui eu estou dividindo em partes diretamente proporcionais a x e y, mas poderiam ser mais, por exemplo, poderiam ser x, y, z, k, w, não importa a quantidade que tu queira dividir. E aí nós temos um roteiro, um passo a passo do que fazer, tá? A primeira parte, a primeira etapa, é determinar o valor de uma parte proporcional a partir da razão entre o valor a ser dividido pela soma das partes proporcionais como referência. Eu chamei aqui de PP, que é a parte proporcional. Deixa eu ver aqui, deixa eu só registrar esse negócio aqui rapidão para pegar todas as funções do aplicativo. E WE691144 5222. Como é que tu vai achar essa parte proporcional? Tu vai pegar o valor que tu quer distribuir e tu vai dividir pela soma das partes. Então é bem tranquila essa razão aí que tu tem para montar. Pega o valor que tu quer distribuir e divide pela soma das tuas partes ali. Ao mesmo tempo eu já vou fazer um exemplo com vocês para olha só. Carlos e Renato receberam com a venda de ingressos a quantia de R$ 1.560. Prof, desculpa Oi, interromper, mas tá chiando teu microfone. deixa eu ver se eu... Melhorou agora? Ou o chiado ainda está continuando? Tá. Então vamos lá. Carlos e Renato receberam com a venda de ingressos a quantia de R$ 1.560. Então a primeira coisa que eu preciso perceber, por exemplo, nesse problema, o valor que eu quero dividir é esses R$ 1.560. Então, valor que eu quero dividir, nesse caso, é os R$ 1.560.
Esta quantia deve ser dividida em partes diretamente proporcionais aos ingressos vendidos. O que isso quer me dizer? Que quem vendeu mais ingressos vai receber mais e quem vendeu menos recebe menos. Então, partes diretamente proporcionais a 7, no caso, o Carlos, e 5 para o Renato. Então, o meu primeiro passo, a minha primeira etapa aqui, é justamente determinar o valor de uma parte proporcional. Então, como é que eu vou fazer isso? A nossa parte proporcional, ela é igual a o valor que eu quero dividir, no caso 1560, dividido pela soma das partes, 7 mais 5. Então vamos aqui para ganhar esse tempo. 1560 divididos por 12, ou seja, cada parte aí vai corresponder a R$ 130. Então a gente já tem agora o valor da parte proporcional a que cada um terá direito a receber. Então a nossa parte proporcional é de R$ 130. Ok. Agora, a próxima. Para concluir a divisão, basta multiplicar o valor de cada parte proporcional pelo valor de referência. Então, como é que eu vou fazer isso agora? Por exemplo, as partes a que o X tem direito a receber. Deixa eu ajustar aqui. Aí. Como é que eu vou saber, por exemplo, as partes a que o X tem direito? As partes a que o X tem direito é dado por uma multiplicação da parte proporcional multiplicado pelas suas partes. E as partes a que o Y terá direito a receber é a multiplicação da sua parte proporcional multiplicada pelas partes a que o Y tem direito a receber. E aí está feita a minha chamada distribuição em partes diretamente proporcionais. E aí, para tu verificar se esse cálculo realmente que tu fez ele está correto, é como se fosse assim, digamos, uma prova real. Só para fazer um check ali para ver se está ok. O que tu vai fazer? Tu pode pegar a parte a que o X recebeu, dividir pelo X, ou pegar a parte que o Y recebeu e dividir pelo Y, que isso tem que dar a tua parte proporcional. Porque lembra lá da direta divide, lembra do Didi da aula passada, direta divide. Se na proporção direta eu divido, vai ter que existir uma constante de proporcionalidade. Então, sempre que eu pegar as partes a que o X tem direito a receber e dividir pelo X, e as partes a que o Y recebeu dividido pelo Y, isso tem que dar a nossa parte proporcional. Então, é tipo uma prova real para verificar se aquilo que a gente fez está correto. Então, esse roteirinho pronto que tu tem aqui da divisão em partes diretamente proporcionais. Voltando para o nosso exercício do Carlos aqui, agora a próxima etapa é tu fazer a distribuição dessas partes proporcionais. Então agora vamos ver cada um deles aqui. Nós temos, vamos botar aqui, estilo texto. Vamos ver o Carlos primeiro. Quanto que o Carlos vai receber? Bom, o Carlos tem direito a receber 7 partes e cada uma dessas partes é de R$ 130. 7 vezes 130, R$ 910. Então o Carlos vai receber 910. O Renato, aqui estilo texto, o Renato, ele tem direito a receber aí então 5 partes de R$ 130. 5 vezes 130, R$ 650. E está feita a nossa distribuição aí com que cada um tem direito a receber. Então, no caso aqui, o Carlos vai receber 910
e o Renato vai receber 650. Está feita a nossa distribuição em partes diretamente proporcionais. Então é esse roteirinho pronto que eu passei para vocês. O primeiro passo é tu achar o valor de uma parte proporcional, e aí depois, lógico, pega esse valor, divide pela soma das partes e vê quanto cada um vai ter direito aí a receber. Gurizada, alguma dúvida no exercício 1? Tranquilão ele? Então, olha só. Exercício 2 aqui, vamos dar uma olhada. Numa loja de automóveis, os vendedores receberão comissões proporcionais ao número de carros vendidos. Se em uma semana o gerente que pagou um total de 8.280 a 4 funcionários que venderam 3, 6, 7, 9 carros respectivamente, quanto ganhou o que menos carro vendeu? Primeiro passo, tu já sabe que tu vai ter que calcular o valor de uma parte proporcional. Então vamos lá. A parte proporcional aqui, ela vai corresponder ao valor que eu quero dividir, no caso R$ 8.280, dividido pela soma das partes, 3 mais 6 mais 7 mais 9. Então a gente na verdade quer dividir aí R$ 8.280 divididos por 3, 10, 19, 25. R$ 8.280 divididos por 25. R$ 8.280 divididos por 25. Então vai dar 331,20. Esse é o valor de uma parte proporcional. Então, esse é o valor da parte proporcional e agora o nosso objetivo é determinar aquele que recebeu menos. Quanto foi o valor que ele recebeu, aquele que menos carro vendeu? Bom, vamos lá. O que menos vendeu carro, vendeu 3 nessa situação aqui. Então vamos lá, vamos chamar ele de candidato A aqui. Esse nosso vendedor A, ele vendeu 3 carros. E para cada um desses 3 carros que ele vendeu, ele vai receber a quantia de R$ 331,20. Portanto, o valor que ele tem a receber, vamos pegar esse 331,20 vezes 3, ele tem que receber R$ 993,60. Esse é o valor que tem o direito a receber aquele cara que menos vendeu o carro no mês ali. Tranquilo isso, gurizada? Então ele tem que receber, deixa eu botar o tamanho dessa fonte aqui, cara. Vamos botar 12. Então ele vai ter que receber aí R$ 993,60 aí pelo gerente. Tranquilão essa divisão em partes diretamente proporcionais? Tá. Deixa eu ver. Exercício modelo do Enem, só para vocês verem agora como é que isso apareceu lá na prova do Enem. 03. Ó, para se construir um contrapiso, é comum na construção do concreto se utilizar cimento, areia e brita na proporção de 1 parte de cimento, 4 partes de areia e 7 partes de brita. Então, por exemplo, nesse problema aqui, a gente já tem aqui um concreto. Ele tem ao todo aí 7 partes. Essas 7 partes, uma é de cimento, 4
é de areia e 2 de brita. Para construir um contrapiso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão betoneira com 14 metros cúbicos de concreto. Qual é o volume de cimento em metros cúbicos na carga de concreto trazida pela betoneira? Então vamos lá. Por exemplo, aqui, ó, só para aplicar direitinho com vocês. Tu quer achar uma parte proporcional, quer pegar o valor que tu quer distribuir, no caso 14 metros cúbicos, e isso tu vai dividir pela soma das partes, 1 mais 4 mais 2. Ou seja, cada parte para nós aqui vai corresponder exatamente a 2 metros cúbicos. Isso é o valor de uma parte proporcional. E como tu quer saber o volume de cimento, as partes correspondentes agora ao cimento, o cimento tem uma parte e cada parte proporcional é 2 metros cúbicos. Portanto, o cimento aí vai ter 2 metros cúbicos ali e está feita a tua distribuição em partes diretamente proporcionais. Tu marca a letra B e toca a ficha para a próxima questão. Tranquilo essa aqui. Essa aqui eu acho que é uma do Enem, assim, tipo coração de mãe, né, cara? Essa aqui não tem erro, não tem como ser uma questão muito complicadinha. Então, para vocês verem, cara, é um conteúdo mega importante, porque ele é um conteúdo fácil e são essas questões aqui que vão te ajudar a te colocar lá dentro da universidade, né, cara? Então a gente fica com a letra B aqui, 2 metros cúbicos de volume, no caso do cimento. Tranquilão aqui, né, gurizada? De boa? Aí, ajustado direitinho. Ver se tem algum exercício daquelas da lista de casa legal que a gente já possa fazer desses caras aqui. Tentem fazer rapidão, gurizada. Vou dar 3 minutinhos para vocês. A questão 8. Quem saiu daqui, tio? Aí. Tentem fazer a questão 8, pessoal. 3 minutinhos para tentar resolver ela aí. Sor, Oi. eu achei um valor e daí eu divido pela quantidade de apartamento por 80 metros quadrados, no caso são 8, né?
Não faço ideia. Essa é a jogada. Na hora da prova tu não vai poder perguntar pro fiscal. Tô tentando deixar você se virar primeiro. É 480? Bom, lado positivo que tem nas alternativas. Pode ser que seja. Tá bom, valeu, senhor. Certo? Então vamos lá. Primeiro passo aqui, se tu for observar, ó, nós temos 4 andares, 4 apartamentos por andar, sendo que cada andar tem 2 apartamentos de 60 metros e 2 apartamentos de 80 metros quadrados. O gasto mensal é de 6.720 e é para tu dividir isso aqui em partes diretamente proporcionais à área. Mas antes de ir direto para essa divisão em partes diretamente proporcionais aqui, tu pode fazer um cálculo por andar. Tu pode fazer esse raciocínio inicial pensando por andar, porque cada apartamento, ou melhor, cada andar, tem 2 apartamentos de 60 e 2 de 80. Então tu pode pensar rigorosamente no valor a ser pago por andar. Então, por exemplo, aqui nós temos, vamos botar aqui, essa agora. Tu tem R$ 6.720 que tu precisa dividir por 4 para saber o valor que tu vai pagar então por andar. Aí fica um pouquinho mais curto a tua conta. Então deixa eu ver aqui. 6.720 divididos por 4 dá 1.680. Então, por andar, vai ter que ser realizado um pagamento de 1.680. Agora, tu pode ir atrás da tua chamada parte proporcional. Ó. Parte proporcional é o valor que eu quero dividir, ou seja, 1.680 dividido pela soma das partes. A soma das partes aqui, no caso para nós, são 2 apartamentos de 80 metros quadrados e 2 apartamentos de 60 metros quadrados. Então eu quero dividir aqui, na verdade, os meus R$ 1.680 aí, divididos por 120, 280. 1.680 divididos por 280. Dá R$ 6. Essa razão que tu acabou de encontrar aqui é R$ 6 por metro quadrado. Então, só deixa eu botar a fraçãozinha aqui para a gente saber o que a gente está encontrando. Então, nós temos ali R$ 6 por metro quadrado. É isso que esse 6 representa para nós. Ele é uma razão, então ele está me dizendo quanto eu estou pagando por metro quadrado. Deixa eu botar aqui de outra cor, seguir na resolução. Ok. Agora eu posso achar quanto que alguém que tem um apartamento de 80 metros quadrados vai pagar. Então, o valor a ser pago por uma pessoa que tem um apartamento de 80 metros quadrados é R$ 6 por metro quadrado multiplicados por 80, portanto, vai nos dar aí R$ 480, o valor a ser pago, então, por essa pessoa. Tranquilão, gurizada? De boa essa aqui? Nessa divisão em partes diretamente proporcionais? Sim. R$ 480 aí, então. Então tá ali resolvendo uma questão em partes diretamente proporcionais. Uma das coisas que preciso comentar com vocês envolvendo essas partes diretas aqui é uma relação que tu pode utilizar. Eu quero pegar um outro exemplo assim, ó. Vamos supor prêmio da Mega Sena
está acumulado em... Vamos botar aí 90 milhões de reais. Vamos botar... Ou melhor, vamos botar aqui, não vamos para o prêmio da Mega. Azar, vai para o prêmio da Mega. O prêmio da Mega está acumulado em 90 milhões de reais. E aí o que acontece? O valor de uma aposta simples é de R$ 4,50. Esse é o valor que a gente paga para poder realizar uma aposta simples na Mega Sena, para poder apostar 6 números ali. E aí, digamos, cara, sabe como é que é viciado? Eu tô com uns números bons para jogar, só que eu não tenho os 4,50, eu tenho apenas R$ 3, digamos assim. Tenho R$ 3 só para apostar. E aí eu vou pegar 1,50 pro Moisés. Ô Moisés, empresta aí R$ 1,50 aí, cara, só para eu pegar e conseguir fazer a aposta na Mega Sena aí que eu tô com os números bons. Moisés, não, tá tranquilo, eu te empresto aqui, cara. E aí, no caso, Diego paga R$ 3 e Moisés R$ 1,50. E aí, nesse momento, pensando assim na amizade, o que de pior pode acontecer, acontece, cara. Ganha, dá os 6 números. E imediatamente o Moisés me liga, Diegão, ganhamos. E aí eu, como assim ganhamos? Fui eu que apostei. E aí o Moisés, não, cara, mas eu te emprestei 1,50, a gente fez uma sociedade nessa aposta. E aí, o que a gente faz nessa hora? Eu devolvo R$ 1,50 para o Moisés ou divido esse prêmio corretamente como deveria ser feito? Trisujo, né? Some com o dinheiro, dá 2 pila pro Moisés e vai embora. Que horror. O correto, cara, é a gente pegar e fazer uma distribuição em partes diretamente proporcionais ao que cada um investiu. Então, por exemplo, tu vai achar a parte proporcional. Então, parte proporcional. Então, nós vamos pegar o valor que nós queremos distribuir, 90 milhões. Isso dividido pela soma das partes, os R$ 3 mais o R$ 1,50. Então, na verdade, a gente vai estar dividindo ali os 90 milhões por R$ 4,50. Isso aqui vai dar exatamente 20 milhões. E que esse valor está me passando aqui? É 20 milhões por real apostado. Cada um vai receber 20 milhões para cada R$ 1 que investiu na aposta. Fazendo a distribuição dos valores a que cada um tem direito a receber, as partes a que o Diego tem direito a receber são 20 milhões multiplicados por 3 partes. Ou seja, eu vou ter direito a receber aí a 60 milhões da aposta, e aqui o Moisés tem direito a receber os 20 milhões, que é a parte proporcional, multiplicados por R$ 1,50, ou seja, 30 milhões aí, o que é um baita prêmio aí para quem investiu R$ 1,50 e para quem investiu 3 pila aí. Beleza, tá feita a nossa distribuição. Só que ao invés de fazer uma aposta, por exemplo, o Moisés e eu resolvemos decidir fazer 2 apostas. Então vamos fazer assim, vamos fazer 2 apostas. Só que cada um vai continuar investindo a mesma coisa por jogo. Isso que eu quero que vocês entendam, não vai mudar. Nós estamos fazendo 2 apostas.
Agora, eu vou entrar com uma participação de R$6, R$3 por jogo. E o Moisés vai entrar com uma participação de R$3, R$1,50 por jogo. Quando eu pegar e realizar a distribuição dessa parte proporcional aqui, agora eu vou usar 6 e 3. Então agora eu vou dividir esses 90 milhões por R$9. E aí eu vou concluir que a parte proporcional agora é de 10 milhões. Ou seja, mudou a parte proporcional. Agora vamos fazer a distribuição. Aqui cada um vai ter direito. Como a parte proporcional é de 10 milhões, e eu investi R$6, eu tenho direito a 6 partes. 6 vezes 10 continua dando 60 milhões. E o Moisés, como cada parte proporcional é 10 milhões, e ele tem direito a receber 3 partes inteiras, também vai dar os mesmos 30 milhões. O que eu quero mostrar para vocês com isso? Que não importa por qualquer número que eu multiplique ou que eu divida, as partes proporcionais que eu estou trabalhando, o que cada um vai receber no final é sempre o mesmo valor. Lógico que a parte proporcional vai mudar, porque eu vou estar dividindo em mais ou menos partes. No primeiro caso, eu estava dividindo em 4,5 partes. No segundo caso, eu estava dividindo em 9 partes. É óbvio que a parte proporcional vai mudar. Só que se tu perceber os valores investidos, o meu valor dobrou e o valor do Moisés também dobrou. Então, todo mundo que tem direito a receber continua recebendo a mesma coisa, porque as partes de todo mundo dobrou. Mas não é só o dobro. Tu pode multiplicar ou dividir por qualquer número que aquilo que tu tem direito a receber continua igual. Então isso é uma propriedade que eu tenho dentro das proporções, ou melhor, nessa divisão das partes proporcionais. Eu posso multiplicar ou eu posso dividir as minhas partes proporcionais por qualquer constante e o valor da parte proporcional ele não é alterado. Isso é uma coisa que a gente tem a nosso favor, principalmente na próxima divisão que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, se eu tenho um valor e eu quero distribuir em partes proporcionais a 5 e 8, é a mesma coisa, eu posso pegar e multiplicar, por exemplo, todo mundo por 2. Multiplicando todo mundo por 2, deixa eu ver se vai encaixar aqui, 2 vezes 5, 10. 2 vezes 8, 16, ou seja, as partes a que cada um tem direito continuam igual. Ou multiplicar por 5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 8, 40. Ou por 100. 100 vezes 5, 500. E 100 vezes 8, 800. Ou seja, dividir qualquer valor em partes proporcionais a 5 e 8. Ou 10 e 16. Ou 25 e 40. Ou 500 e 800. É a mesma coisa. Cada um vai receber a mesma quantia no final, já que as partes proporcionais que eu estou trabalhando, elas foram multiplicadas todas as vezes pela mesma constante. Então isso é uma relação que eu tenho ali. E o nosso segundo tipo de divisão em partes proporcionais aqui, que é agora a nossa divisão em partes inversamente proporcionais. Já para comentar contigo assim, ó, pensar em partes em uma divisão em partes inversamente proporcionais é o mesmo que dividir o meu valor em partes diretamente proporcionais aos inversos de x e y. Então eu sempre posso pensar numa divisão direta, nunca numa divisão inversa. A divisão inversa ela é meio chata de fazer, então tu sempre vai pensar na divisão direta para resolver os probleminhas aqui. Só que tu vai pensar nessa divisão direta
ao inverso dos números que tu está trabalhando. E o primeiro passo, por exemplo, assim, ó, se tu quer verificar se aquilo que tu está fazendo está certo, nessa divisão inversa, se na divisão direta quem tem mais recebe mais, na divisão inversa quem tem mais recebe menos. Essa é uma ideia para tu verificar se a conta que tu está fazendo ali, ela está certinho, ela está organizada direitinho, certo? Eu vou fazer um passo a passo com vocês, essa divisão inversa aqui, só para mostrar para vocês. Nós chegamos a fazer o exercício 4. Então, agora esse cara aqui é o 5. Tenta um pouco aqui. Beleza, então esse aqui é o 5. A mãe de André e Marília e Renato resolveu distribuir 33 lápis de cor entre eles, só que agora as quantidades de lápis devem ser inversamente proporcional à idade. Então, tu lembra que eu comentei agora contigo que tu vai fazer uma distribuição, ou melhor, vamos pensar na distribuição direta ao inverso das idades. Então é isso que nós vamos fazer. Então, por exemplo, assim, ó, o André que tem 2 anos, vamos botar assim, o André que tem 2 anos, nós vamos pensar numa distribuição para ele não inversamente ao 2. Nós vamos pegar numa distribuição direta ao inverso do 2. Então, a distribuição do André vai ser com relação ao 1/2. Depois nós temos ali a Marília, estilo texto, a Marília, que no caso tem 4 anos. Então, nós vamos fazer a distribuição ao inverso do 4. E o Renato tem 6 anos. E nós vamos pensar nessa distribuição do Renato ao inverso do 6. Então, eu vou pensar sempre numa divisão direta, porque a divisão direta eu sei fazer bem tranquilo. E essa divisão direta vai ser ao inverso dos números. André, Marília e Renato. Tranquila essa primeira parte, pessoal? Tranquilo? Beleza, perfeito. Então, olha só. O que tu vai fazer agora aqui? Como tu já percebeu, tu pode multiplicar ou dividir por qualquer número que tu não está afetando o teu resultado. Então, o que tu vai fazer? Tu vai fazer o MMC dos valores que tu quer distribuir, das partes a que cada um vai receber ali. Então, o próximo passo aqui, ó, antes de seguir, é tu fazer o MMC. Então, nós vamos pegar aqui o mínimo múltiplo comum das idades das crianças. Então, vamos lá. Mínimo múltiplo comum das idades de 2, 4 e 6. O MMC aqui é 12. 12 é o menor múltiplo comum que aparece na tabuada do 2, do 4 e do 6 ao mesmo tempo. Beleza, temos o MMC. Como eu posso multiplicar em partes diretamente proporcionais que isso não vai afetar, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar as partes a que cada um tem direito e eu vou multiplicar. Deixa eu só arrumar essa aqui para ela não ocupar tanto espaço. Vamos botar aqui o André. Vou botar todos eles alinhados aqui. Aí. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o André, que é 1/2, vou multiplicar por 12, vai dar 6. A Marília eu vou multiplicar por 12. 12 divididos por 4 dá 3. E o Renato, multiplicados por 12, dá 2. Agora, gurizada, o próximo passo
é tu fazer a divisão em partes diretamente proporcionais. Esse é o nosso próximo passo, a nossa próxima etapa agora, fazendo essa divisão em partes diretamente proporcionais a esses números que nós encontramos ali, que no caso é 6, 3 e 2. Então vamos lá, a parte proporcional é o valor que eu quero distribuir, no caso os 33 lápis de cor, dividido pela soma das partes, 6 mais 3 mais 2, 33 divididos por 11, ou seja, cada parte proporcional vai corresponder aí a 3 lápis de cor. E aí eu posso fazer agora a minha distribuição aqui em cima. O André tem 6 partes, vezes 3 dá 18. A Marília tem 3 partes, vezes 3 dá 9. E o Renato tem direito a 2 partes de 3 lápis cada uma, totalizando aí em 6 lápis. Então o André vai receber 18, a Marília 9 e o Renato 6 lápis de cor, cada um deles, respectivamente. E está feita a nossa distribuição em partes inversamente proporcionais. Então, na verdade, tu não vai fazer uma distribuição inversa, tu vai acabar fazendo uma distribuição direta ao inverso dos números. E aí, ao invés de tu utilizar 1/2, 1/4 e 1/6, tu vai utilizar 18, 9 e 6. Tranquilo, pessoal? Então é bem tranquilo tu pensar nessa divisão também inversa. Tu sempre, na verdade, vai acabar trabalhando com a divisão direta, Ô, né? Soro, Oi? eu me perdi ali depois que tu fez o de cada criança, onde tá em vermelho. Tá. Aí eu voltei aqui para cima e multipliquei por 3. Porque cada parte proporcional, deixa eu botar até em vermelho para usar a mesma cor lá de baixo. Cada parte proporcional é 3. E aqui em cima eu tenho os valores a que cada uma das crianças tem direito a receber. O André tem direito a 6 partes, no caso aqui. A Marília tem direito a 3 partes. E o Renato tem direito a 2 partes. E aí nós multiplicamos esses valores por cada uma das partes proporcionais. Sim, mas de onde que tu tirou esse 3? Esse 3 Isso. da divisão de 33 por 11. Da parte, Tá. da parte Obrigada, Soro. proporcional, porque nós queremos dividir 33 lápis em partes diretamente proporcionais a 6, 3 e 2. Tranquilo? Sim, obrigada, Soro. Certo? Exercício 6. A quantia de R$ 3.000 precisa ser dividida entre Joana, Beatriz e Carla de forma inversamente proporcional às suas idades. 20, 15 e 12. Determine a quantia que cada uma delas vai receber. Vai ser basicamente o mesmo roteiro de antes. Então vamos antecipar alguns passos aqui, porque tu já sabe que tu vai precisar fazer o mínimo múltiplo comum, já no caso, de 20, 15 e 12. 20 tem um 4 e um 5, 4, 5 dá 20, 60. O mínimo múltiplo comum desses caras aqui é o 60. Ok. Então, quando eu for pensar na divisão aqui, eu não vou pensar numa divisão inversa. Eu vou pensar numa divisão direta ao inverso de cada um deles. Então, vamos lá. A Joana. Aqui. Primeiro é a Joana. Joana, depois
Beatriz. E para finalizar, a Carla. Bom, a Joana vai receber as partes proporcionais ao inverso do 20. A Beatriz vai receber em partes proporcionais ao inverso do 15. E a Carla ao inverso do 12. Como tu pode multiplicar que tu não está afetando o teu resultado, tu vai multiplicar todo mundo pelo MMC que tu encontrou ali. E no caso deu 60. Então nós vamos multiplicar todo mundo por 60 agora aqui. 60 divididos por 20 dá 3, 60 divididos por 15 dá 4 e 60 divididos por 12 dá 5. Então agora eu vou fazer uma distribuição direta a 3, 4 e 5. Só que eu preciso achar quanto é a parte proporcional. Como é que eu vou fazer agora para achar essa parte proporcional? Eu vou pegar o valor que eu quero distribuir, que no caso é R$3.000, e esses R$3.000 serão divididos em partes proporcionais a 5, 4 e 3. Então, R$3.000, R$3.000 divididos aí por 12. 3.000 por 12, então cada parte proporcional é de R$250. Então, como a Joana tem direito a 3 partes, basta que eu multiplique por 250 agora, para saber quanto a Joana vai ter direito a receber. Deixa eu botar de outra cor, azul. Então a Joana vai receber aí R$750. A Beatriz, 4 partes de 250. Então, 4 partes de 250, ela vai receber R$1.000. E a Carla, para fechar, ela vai receber 5 partes de R$250. Portanto, ela vai receber R$1.250. E está feita a nossa distribuição inversa aí, a que cada uma delas tem direito a receber. Tranquila divisão, gurizada, aqui? De boa? Sim. Tá. Eu não vou entrar em porcentagem hoje, como eu tinha comentado com vocês lá no início, eu dividi em 2 partes. Eu vou ficar fazendo com vocês alguns exercícios dessas distribuições em partes diretamente proporcionais. Eu não sei se vocês querem um tempo para olhar o exercício e tentar resolver, ou se eu já posso ir fazendo. O que vocês preferem? Vocês resolvem? Tá. Vou dar, cara, assim, ó, 3 minutos no máximo, que é o que o Enem dá para vocês aí por prova. Vamos começar pelo exercício 2 aqui. Dividir R$234 entre seus 3 filhos de forma inversamente proporcional a 2, 3 e 4. E aí a gente quer saber quanto o mais velho recebeu.
Bora lá. Vai ser basicamente o mesmo roteiro de antes ali. Primeiro passo. Vamos calcular o MMC aqui. Deixa eu botar de outra cor. Mínimo múltiplo comum. Como é uma divisão inversa de 2, 3 e 4. MMC de 2, 3 e 4 é 12. Então o valor que a gente quer distribuir aqui no caso, vamos lá, vai ser ao inverso do 2, ao inverso do 3 e ao inverso do 4. E para não trabalhar com essas frações, a gente vai multiplicar pelo mínimo múltiplo comum de cada uma delas ali. Então, vezes 12. 12 divididos por 2 dá 6, 12 divididos por 3 dá 4 e 12 divididos por 4 dá 3. Próximo passo, achar o valor da nossa parte proporcional. Ou seja, nós queremos dividir aqui R$234, divididos pela soma das partes que nós encontramos aqui. 6, 4 e 3. 6 mais 4 mais 3. 234 divididos por 13, cada parte então aí corresponde a 18 pila. Cada um vai receber R$18 por parte a que tem direito a receber. Então vamos lá. 6 vezes 18 dá 108. 4 vezes 18 dá 72 e 3 vezes 18, 54. Pronto. Realizamos a nossa distribuição em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 4, ou como nós realizamos o exercício, em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 4. E aí, no caso, o filho mais velho é o que tem 4 anos. O que tem 4 anos vai receber a quantia aí de R$54. Google Word aqui agora. Tá refletindo aqui. Gurizada, alguma dúvida no exercício 2? Tranquilão? Tá. Vamos, outro reage. Aí, voltou. Então, R$54, letra B aqui, então. Como eu comentei com vocês, assim, não tem muito estresse assim para resolver essas partes em divisões em partes diretamente ou inversa. E depois proporção na próxima aula vocês vão ver assim também que é bem tranquilo. Não tem muito mistério, vocês vão ver que é uma barbada para acertar todas essas questões aí e ganhar uma baita pontuação no Enem. Deixa eu ver aqui. Tá, e lá em cima agora. Cadê? O 2 sem mais problemas, sem mais divergências no 2. 3. Tem outra coisa. Esses outros aqui eu acho que vocês podem fazer em casa depois, então. Gurizada, eu acho que por hoje é isso, cara. Das listas de casa lá, aquelas primeiras que eu mandei para vocês, esses caras já